Você precisa fazer uma cirurgia para fimose, mas tem receio dos pontos, do sangramento, da dor e do tempo de recuperação? Talvez você já tenha ouvido falar de uma cirurgia realizada com grampeador e esteja se perguntando: esse procedimento é realmente mais rápido? Realmente os grampos ficam presos no pênis? Será que dói? Quem pode fazer esse procedimento? A cicatriz fica melhor, como dizem? É esteticamente melhor? Fica mais bonita a cicatriz? Quer evitar aquelas cicatrizes que a gente chama de tampinha de garrafa ou cabeça de Frankenstein? Será que eu posso voltar mais cedo às minhas atividades? Ou essa técnica serve para o meu caso? Olha, a cirurgia de fimose com grampeador é uma alternativa à postectomia convencional, aquela que a gente utiliza pontos. O aparelho, ele corta o excesso de prepúcio, ou seja, aquele excesso de pele, e ao mesmo tempo posiciona pequenos grampos cobertos com silicone para aproximar essas bordas da pele. Isso torna o procedimento mais padronizado, mais regular, reduz muito o tempo cirúrgico em casos selecionados. Mas muita atenção, a cirurgia com grampeador não significa uma cirurgia sem necessidade de cuidados, de repouso, de acompanhamento após o procedimento. Também não significa que o método seja automaticamente melhor para todos os pacientes. Neste vídeo eu vou te explicar como funciona a postectomia com grampeador, para quem ela pode ser indicada, quais são suas possíveis complicações e suas vantagens, e como é a sua recuperação e quais cuidados você precisa ter. E fique até o final, porque eu também vou explicar o que acontece com aqueles grampos quando eles precisam ser retirados pelo médico. Muito prazer, eu sou o Dr. Felipe Prado, médico urologista com atuação em andrologia e medicina sexual. Aqui no canal você encontra informações sobre saúde sexual masculina, disfunção erétil, testosterona, fertilidade, prótese peniana e cirurgias urológicas de modo geral. Quer agendar uma consulta presencial ou teleconsulta? Escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Minha equipe estará à sua disposição para lhe dar o melhor atendimento possível. Antes de falar sobre a técnica com grampeador, precisamos entender o que é fimose. O prepúcio é aquela pele que cobre a cabeça do pênis, chamada glande. Na fimose, existe uma dificuldade ou impossibilidade de puxar completamente essa pele e expor a glande. Em alguns homens, o problema pode causar dor durante a ereção, dificuldade nas relações sexuais, pequenas fissuras ou até mesmo sangramentos, inflamações recorrentes, toda hora está inflamado, coçando, vermelho, dificuldade para realizar a higiene, infecções ou até mesmo formação de um anel apertado na ponta do prepúcio. Se você tem aquele excesso de prepúcio, aquele excesso de pele que cobre a glande, mas consegue puxar a pele e expor completamente essa glande sem dificuldade, você não tem fimose, você tem apenas o excesso de prepúcio. E isso não é fimose propriamente dita. Doutor, e se eu tiver dificuldade para retrair, puxar a pele do pênis? Eu tenho que fazer cirurgia? Não, nem toda dificuldade para essa retração exige cirurgia imediata. Dependendo da idade, da causa, da intensidade, das condições dessa pele, pode existir tratamentos conservadores. Entretanto, quando há fibrose, infecções recorrentes, dor, prejuízo na hora da relação ou falha de outras terapias medicamentosas ou tópicas, cremes e pomadas, a postectomia pode sim ser indicada. A avaliação individual também é importante, porque doenças inflamatórias e cicatriciais, como o líquen escleroso, podem estar associadas à fimose quando é adquirida no adulto. E como funciona a cirurgia com grampeador? Vamos lá. Na cirurgia convencional, o cirurgião remove o excesso de prepúcio, aproxima as bordas da pele com pontos, com fios. Já na técnica com grampeador, é utilizado um dispositivo descartável, desenvolvido especificamente para realizar a circuncisão. O aparelho possui uma estrutura que protege a glande, que é essa ogiva. A gente coloca isso na glande, então isso aqui é protegido. A gente mede adequadamente essa glande com essa régua, cada pênis é único, e vai acoplar esse dispositivo, definindo exatamente a quantidade de pele que será retirada. A pele fica aqui por dentro. Quando você termina de acoplar o dispositivo, a gente aperta essa aba, espera um tempinho, poucos segundos, e está feito o procedimento. Quando soltar, você vai ter sim, a pele já vai ter sido removida e os grampos estarão lá posicionados. Então, nesse momento, quando você faz esse clique, o dispositivo faz duas coisas: corta o excesso de prepúcio, coloca na sequência automaticamente uma sequência circular de grampos cobertos com silicone para unir essas bordas da pele. Depois que a gente tira, a gente vai avaliar o alinhamento dessa incisão, o controle de algum eventual sangramento pontual que pode acontecer, coisa mínima, né? Então, apesar do aparelho executar uma parte importante do procedimento, a experiência do cirurgião continua sendo fundamental. É necessário avaliar corretamente a anatomia, escolher o tamanho do dispositivo de acordo com o tamanho da glande, proteger essa glande com essa ogiva,
e controlar possíveis pontos de sangramento. Os dispositivos disponíveis seguem, em geral, esse princípio de corte circular associado à aplicação simultânea dos grampos. Mas, doutor, quais são as possíveis vantagens de fazer esse procedimento? Bom, primeiro que o corte e a aproximação das bordas acontecem praticamente no mesmo momento. O tempo cirúrgico pode ser muito menor em comparação com algumas técnicas convencionais. Existe também outra vantagem, que é a padronização da linha de corte. Então, com o dispositivo realizando um corte circular e posicionando os grampos de maneira bem distribuída, a cicatriz, geralmente, na grande maioria das vezes, fica mais regular em pacientes que são adequadamente selecionados. Pode haver também menor perda de sangue, porque quando você faz a cirurgia convencional com pontos, você precisa fazer uma grande quantidade de dissecção das estruturas e também tem mais sangramento. Então aqui no grampeador é bem mais tranquilo nesse sentido. Então os estudos que existem, comparativos, revisões dos trabalhos, descrevem essas vantagens: tempo cirúrgico bem mais rápido, cerca de 10, 15 minutos, menor taxa de inflamação, de sangramento, melhor aspecto estético. Então são várias vantagens de fazer a utilização do grampeador. Mas é claro que é importante selecionar os pacientes, explicar como é feito, porque como tudo na vida, nem tudo serve para todo mundo. Então a gente não quer também de modo algum fazer promessas de que vai prometer um certo resultado, porque isso a gente nem pode fazer como médico. Mesmo com o grampeador, podem ocorrer sangramento, inchaço, dor local, abertura parcial da ferida, algum grampo sair antes do tempo, né, e necessidade até mesmo de intervenção antes do tempo, ou uma reintervenção. Mas isso também pode acontecer com a cirurgia convencional. Aqui a gente oferece mais rapidez e segurança e praticidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que mais lhe preocupa na cirurgia de fimose? A dor, os grampos, a aparência da cicatriz ou o tempo sem atividade sexual? Escreva aqui nos comentários sua dúvida, isso pode ajudar a definir os próximos conteúdos aqui no meu canal. Mas a cirurgia com grampeador serve para todos? Não. Embora o grampeador possa ser uma boa alternativa para muitos pacientes, ele não é obrigatoriamente a melhor técnica para todos os casos. A indicação depende de muitos fatores, como por exemplo, o formato da glande, também o formato do pênis e o tamanho do pênis, a quantidade, a condição desse prepúcio, dessa pele, a intensidade dessa fimose, se está bem fechado ou não, a presença de inflamação ou infecções associadas naquela pele, cicatrizes anteriores, alterações anatômicas, cirurgias prévias. Existe uma série de fatores que seu urologista vai sim conseguir escolher e adequar e te explicar o porquê que prefere grampeador ou prefere fazer cirurgia convencional. Então a experiência do cirurgião com esse dispositivo é importantíssima nesse julgamento. Em casos de fimose muito fechada, por exemplo, pode ser necessário realizar uma pequena abertura no prepúcio antes de posicionar esse aparelho. Existem algumas situações em que a técnica convencional oferece maior liberdade para ajustar a quantidade dessa pele que será removida ou até mesmo tratar alterações associadas ao mesmo tempo. Por isso, o melhor método não deve ser escolhido apenas porque parece mais moderno ou a técnica porque é mais famosa. Isso precisa ser adequado à anatomia e ao problema de cada paciente. E o que acontece com os grampos? Os grampos ficam posicionados ao redor da linha da cirurgia para manter as bordas da pele bem aproximadas enquanto ocorre a cicatrização. Conforme a região cicatriza, muitos desses grampos se soltam espontaneamente. Isso não costuma acontecer de uma só vez, é gradual. Alguns podem cair antes, outros permanecer por mais tempo. Mas atenção, você, paciente, não deve de forma alguma puxar, cortar ou tentar retirar esses grampos em casa. Se alguns permanecerem presos além do período determinado por seu urologista, você sim deve voltar a seu médico para que ele possa fazer a retirada no consultório. Uma coisa muito simples, mas sim, precisa ter um cuidado para fazer direito. Então, seu médico ele poderá avaliar se você tem, por exemplo, alguma inflamação, se vai deixar o grampo por mais tempo para cicatrizar melhor ou se já está na hora de tirar. E por fim, como é a recuperação? Nos primeiros dias é comum apresentar um pouco de inchaço ou sensibilidade local, coisa bem pouca, alguma mancha de sangue no curativo, coisa que pode acontecer, mas coisa ali, gotinha, pouca coisa. Desconforto durante as ereções noturnas que você eventualmente pode ter. O ser humano normal, homem normal tem ereções noturnas e às vezes nem sabe que teve, porque está dormindo. Alteração temporária ali na aparência do pênis por um curto período. Esse inchaço ele faz parte da resposta do organismo e deve apresentar melhora progressiva. Cuidados recomendados são manter a região limpa, seguir exatamente as recomendações médicas. Quanto ao curativo, higiene e medicações que devem ser utilizados. Utilizar roupa íntima que mantenha o pênis mais estável e diminua esse atrito. Atividades leves, elas podem ser gradualmente retomadas, mas academia, corrida,
bicicleta, esportes, esforço físico, até mesmo esportes que podem gerar um trauma naquela região, normalmente precisam ser interrompidos durante uma boa parte dessa cicatrização, geralmente 2 a 3 semanas no mínimo. E quando é possível voltar à atividade sexual? Essa é a pergunta que mais me fazem. A atividade sexual e a masturbação não devem ser retomadas apenas porque, por exemplo, a dor melhorou ou você acha que cicatrizou. A pele deve estar bem cicatrizada e a linha cirúrgica deve estar bem segura. O atrito precoce pode provocar sangramento e até mesmo abertura da ferida e algum tipo de inflamação ou infecção. Então, não faça isso sem a autorização do seu médico urologista. Em muitos casos, a atividade sexual é liberada geralmente depois de 4 a 6 semanas. Geralmente é esse período, mas depende muito da cicatrização completa, da queda ou da retirada adequada desses grampos e da avaliação do seu médico urologista cirurgião. Por fim, na minha opinião, o maior erro é acreditar a técnica todos os louros. É preciso que o cirurgião faça uma avaliação. Nem toda técnica moderna é melhor. O grampeador continua sendo a ferramenta e não substitui a avaliação e planejamento e experiência do seu cirurgião. Outro erro é acreditar que uma cirurgia rápida significa uma recuperação instantânea. O organismo ainda assim vai precisar cicatrizar, o inchaço ele precisa diminuir, os grampos precisam se desprender e a atividade sexual precisa esperar o momento certo. Se você tem fimose, sente dor durante a ereção ou quer saber se a cirurgia com grampeador pode ser indicada para o seu caso, quer agendar uma consulta ou teleconsulta, escaneie o QR Code que está na sua tela agora e minha equipe lhe dará todo o suporte necessário. Para acompanhar mais conteúdos sobre saúde sexual masculina e cirurgias urológicas, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. E agora eu lhe convido para assistir o próximo vídeo, no qual eu explico por que homens jovens estão com testosterona de idosos e ninguém está falando sobre isso. Um grande abraço e até a próxima!